Mateus 27, versículo 22. Nós vamos ler de 3 atitudes em relação a Cristo e suas consequências. A primeira delas está aqui, Mateus 27 e versículo 23. Temos aqui o governador Pilatos, o dia do julgamento de Cristo pelos romanos. O governador, porém, disse, é o 22 que eu quero. Mateus 27 e 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por último, em Filipenses, capítulo 2. Versículo 6. Filipenses 2 e 6. Está falando do Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só isto que vamos ler. Então, como eu disse, nós encontramos nestas leituras 3 atitudes em relação ao Senhor Jesus e suas consequências eternas. Muitas das coisas e decisões que nós tomamos em relação a esta vida, muitas ficam aqui nesta vida. Mas em relação ao Senhor Jesus, as decisões que são tomadas com Ele, em relação a Ele, são eternas. Nós vemos nesta última leitura Deus, o Pai, tomando decisões em relação ao seu Filho. Nós vemos que Ele enviou a este mundo na forma mais humilde possível. Lemos aqui que mesmo Ele tendo a forma de Deus, sendo semelhante a Deus, igual a Deus, Ele não usou disto como motivo, como impedimento da sua exaltação, da sua glória, do seu poder criador, da sua glória ao qual os anjos o serviam e prestavam honra a Ele. Quer dizer, Ele não usou destas coisas para ser um impedimento para vir neste mundo. Não, diz que Ele aniquilou-se a si mesmo. Não é que Ele deixou de ser Deus, não é que Ele perdeu essa glória, mas Ele escondeu isto e vestiu uma roupa de carne, um ser humano. O corpo que o Espírito Santo preparou dentro do ventre daquela virgem, foi ali que Ele habitou.
para vir a este mundo, para salvar você e para salvar a mim. Diz que ele foi nesta forma, e não somente como homem, mas porque ele podia ter nascido um homem rico, o homem mais rico, já que ele era tão grande, e sendo Deus, o Filho eterno de Deus que criou todas as coisas, o lugar mais cabível para ele seria uma pessoa mais rica da época. Melhor conforto. Será que ele não podia atrair as pessoas também desta maneira? Hã? Você consegue chegar perto de um rico? Hã? Você consegue trazer... Estou falando uma pessoa rica, muito rica. Você consegue trazer ela para vir na sua casa? Você consegue apertar a mão dela, sentar algumas horas e conversar? Assuntos que você conversa. Comuns. É mais fácil com uma pessoa mais simples, né? É por este motivo que o Senhor Jesus teve que se humilhar tanto. Ele disse que as raposas tinham covis, as suas moradas, suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele era realmente pobre. Na hora da sua morte, não tinha ninguém brigando pelo seu dinheiro no banco, nem pelas suas propriedades, não tinha ninguém fazendo isto. As únicas coisas que ele tinha era a roupa e uma túnica, que os soldados dividiram. Ali estava tudo o que ele tinha neste mundo. Mas ele é menos importante para você porque ele veio assim? Note quem ele era e quem nunca deixou de ser. Mas diz que ele se humilhou e nesta forma de obediência ele andou humilde aqui. Obediência a quem? A você? A mim? A religião do mundo da época? Obediência a Deus, que quer te salvar do mais profundo inferno. Para onde está você, meu amigo? E todo este mundo que está sem a salvação está caminhando hoje. E muita gente que nem você, a mesma idade, despreocupado talvez que nem você, abriu os seus olhos no inferno hoje. Não tinha tempo, não tinha ouvidos, nem lugar no coração para receber esta pessoa. Chegaram no destino que elas escolheram. Deus tomou essa decisão em relação ao seu filho, não porque ele não amava ele, não. Muito, ele amava. É o filho do seu amor. Deus, ele é eterno. Quando nada existia, nem anjos, ninguém, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele era o filho do seu amor. Ele nunca começou a amar aquele filho. Hoje nós começamos a amar um filho, amar uma pessoa, amar alguma coisa. Tem um começo. Mas com o Senhor Jesus e o Pai nunca teve isto. Você compreende isto? Às vezes é difícil para nós entender, né? Tampouco houve momentos em que o amor vacilou. Existe isto entre nós. Mas com eles não existem. Não existe isto aí. O amor perfeito do Pai e o Filho, sempre. Pois é, meu amigo. Deus enviou seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você faz parte deste mundo que Deus tinha em vista. Eu faço parte. Nós lemos que ele morreu em relação a esta obediência do Pai. Ele não se esquivou, nunca se desviou. Quando estava chegando os momentos dele enfrentar a morte em morte de cruz, ele foi firme em obediência ao Pai. Ele tinha vista a honra do Pai. Era o desejo do Pai que ele, voluntariamente também, morresse no nosso lugar. E vemos que nesta forma, humilde como servo, ele foi até a morte.
e morte de cruz. E agora? Deus o ressuscitou e o exaltou soberanamente. E deu um nome para ele, que é um nome acima de todos os nomes. O nome de autoridade. Agora ele não está mais humilhado lá em Jerusalém, nem em Nazaré. Hoje ele está exaltado. Hoje você não precisa ir a Jerusalém, não. Nem procurar a casa dele. Nem procurar talvez o túmulo dele. Não, ele não está lá. Ele está à direita do Pai, assentado lá. Coroado não com uma coroa de espinho, com honras e glórias. E Deus o exaltou e deu um nome acima de todos os nomes. E diz aqui, ao nome de Jesus, todo joelho há de se dobrar. No céu, na terra e no inferno. Os do inferno vão se dobrar no grande trono branco. Esta é a primeira atitude que nós temos de Deus para com o Senhor Jesus. Por amor às nossas almas, Ele deu esta incumbência, esta missão para o seu Filho, vir na forma mais humilde. E assim Ele veio e fez. Mas o mesmo Deus, o Pai, o exaltou, porque este é o lugar que Ele é digno. Aquele que foi tão humilhado, Deus o exaltou acima de tudo e de todos. E diz que para a glória de Deus o Pai é que o seu Filho hoje está exaltado. Note, meu amigo, o mundo hoje que não se dobra, não. Os seus joelhos podem se dobrar para uma mulher, as mulheres se dobram o joelho para os homens, morrendo de paixão. Sacrificam tudo na vida por causa dessas coisas. Morrem trabalhando, se curvam e se ajoelham para o dinheiro e para o trabalho, para os prazeres desta vida, mas não dobram os seus corações para esta pessoa hoje, que o Pai viu humilhar-se tanto para te salvar e para salvar a mim e todo este mundo. E que Deus o exaltou tanto para nos salvar. Mas Ele tem a sua atenção, ele atrai o seu coração hoje, para que hoje você se dobre perante Ele, confessando que se Ele fez tudo isso por mim, deu a sua vida, deixou o seu lugar de glória, o Pai o acompanhou em toda essa humilhação, viu Ele sofrer na cruz, Ele foi ferido de Deus e oprimido. Deus o fez pecado por nós, descarregou a sua ira sobre o seu Filho amado. Mas hoje Ele não está mais sofrendo. A obra que Ele veio consumar da parte de Deus, das mãos de Deus, Ele disse lá na cruz que estava consumado. Sim? Ele disse, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Não havia mais nada para ser feito. A obra estava consumada. Nós temos o governador. Ele estava com o Senhor Jesus aquele dia, pela manhã. Possivelmente levaram ele às 6 horas da manhã. E então, já havia passado algumas horas. E talvez 8 horas, não sei bem ao certo. A coisa estava complicada. Cristo. Ele estava na presença de Cristo, o Senhor Jesus. E ele tinha que tomar uma decisão, ele pessoal. A multidão já tinha tomado a sua decisão. A multidão já tinha tomado, como o mundo.
né? O mundo já tem tomado a sua decisão. O mundo em geral. E agora ele tem que tomar uma decisão. Ele era um homem fraco, como muitos hoje em dia. Ele perguntou para a multidão: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele não olhou para Cristo e olhou para ele. Olhou para Cristo como Salvador e ele como um pecador necessitado de um Salvador? Ele não olhou desta forma. Ele olhou a multidão, a força da multidão, a influência da multidão, das pessoas. E perguntou para elas: que eu farei com Jesus chamado Cristo? O que eu vou fazer? O que eu vou decidir com ele? A multidão respondeu: crucifica. Crucifica. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Na vida daquelas pessoas, eles eram escravos de Roma. Eles eram escravos da religião, então os romanos podiam mandar na vida deles, os religiosos podiam mandar na vida deles. O pecado, o Senhor Jesus Cristo disse que mandava, era Senhor na vida deles. João capítulo 8. Essas pessoas que têm condições de aconselhar o que eu vou fazer em relação a Cristo? Essas pessoas têm condições de me aconselhar o que eu vou fazer com Cristo? Pois é, foi para essas pessoas que Pilatos perguntou: você, meu amigo que ainda não é salvo, qual é a tua decisão em relação a Cristo? O que você decidir com ele, ele vai aceitar. Não se preocupe. Não tem problema. Ele se apresenta a você, a nós, a todo mundo, ele se apresenta como Salvador. Ele mesmo disse, já citei e vou citar de novo, ele disse: o Filho do Homem, falando dele, veio ao mundo não para condenar o mundo. Hoje ele não está condenando o mundo, mas veio para salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então ele se apresenta para nós, não é como um curandeiro, arrumar marido, arrumar mulher, arrumar emprego. Ele se apresenta como Salvador. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu pergunto para você: o que você vai fazer com Cristo, o Salvador? Você não decide? Ué? Outras coisas você decide. E decide bem. E achou que tomou a melhor decisão, né? Talvez está arrependido hoje. Mas Cristo, eu quero lhe alertar de uma coisa. O nosso mundo não existe só pessoas físicas. Existe um mundo espiritual de demônios. Você não vê. Mas nós vemos as ações deles, né? Sabe o que acontece com uma pessoa que fica na ociosidade da decisão? Eles decidem pela pessoa. Sabia disto? Não decide, eles decidem. Você tem que ter uma postura, ou você rejeita, ou você aceita. Pilatos perguntou para a multidão: que eu farei? A multidão disse: crucifica. Sabe onde está Pilatos hoje? No inferno. Ele nunca vai esquecer aquela cena. Mas também nunca vai mudar a sua história por causa daquela cena.
ele vai estar no lugar que ele escolheu. Mesmo que talvez possa dizer naquele momento que ele foi influenciado pelo povo, a decisão é dele. Cristo estava ali. O ladrão na cruz aproveitou dele. Um soldado, depois de ver ele morto e todas aquelas trevas, ele disse verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Outras pessoas tomaram decisão naquele dia. Pilatos, ele era um governador, quer dizer, ele tinha autoridade para decidir sobre a sua vida. Você também tem, você é responsável pela sua decisão. Pilatos tomou uma má decisão. Note a decisão em relação a Cristo, note a decisão de Deus, o Pai, em relação a Cristo. Deixou ele se humilhar tanto, mas ele o exaltou soberanamente. Esta é a nossa decisão que temos que tomar com Cristo. Ter a mesma visão de Deus. Aquele que sofreu tanto, sofreu por mim. Deus o exaltou porque ele é uma pessoa preciosa para Deus o Pai. Depois dele ter sofrido tanto na cruz, hoje ele está na glória e pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos ali outra atitude de outro tipo de pessoa. Pessoas que estão se salvando. Note o que diz lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto recebem ele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os que rejeitam, você pode dizer: não, mas eu não rejeito. Não é bem assim. Eu amo, eu gosto, eu aprecio, até gosto das reuniões, até estou vindo nas reuniões. Pois é, mas Pilatos, ele estava com Cristo na sua frente, mas não no seu coração. Não. Você pode carregar a Bíblia até a hora da sua morte, ela ser enterrada junto com o seu corpo em cima. E todos dizerem: esse aí está no céu, olha só, tem uma Bíblia no peito. Ele amava muito a Bíblia dele, olha só. Mas a Bíblia nunca esteve no seu coração? Você nunca amou o Deus da Bíblia? Nunca deu lugar para o que o Deus da Bíblia diz a seu respeito, que você está condenado, que você precisa de um Salvador, que você não vai entrar no céu em seus pecados, que o Deus da Bíblia que deu o seu Filho e morreu no seu lugar, você nunca se dobrou o seu coração e nunca reconheceu que ele foi ferido pelas minhas transgressões e que ele foi moído pelas minhas iniquidades e que ele levou em seu corpo foi os meus pecados sobre aquele madeiro? E eu posso lembrar quando eu obedeci o que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Eu posso lembrar quando eu recebi ele, quando eu descansei nele, naquela obra, no valor da sua pessoa e da sua obra, e o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, me lavou, me purificou de todo o pecado. Mas a todos quantos o receberam, não diz pagar dízimo, não diz orar, nem ir para casa pensar sobre o assunto, nem deixar para amanhã, nem ser batizado, mas a todos quantos o receberam. Só tem dois tipos, só tem duas decisões. Ou você recebe, a todos quanto o receberam, e todos quanto o rejeitaram. Pilatos rejeitou. E mais perto de Cristo do que Pilatos, você não vai estar nunca. Pessoalmente, na sua frente. Mais de uma vez ele conversou publicamente com ele, conversou lá secretamente com ele, mas não foi salvo. Está no inferno hoje. Você não acha que é um risco você continuar assim? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu amigo, o que você precisa é receber Cristo como seu Salvador. Aí sim,
Você começa um novo e vivo caminho em direção ao céu. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu deixo o assunto com você. Eu não posso decidir em seu lugar. A minha decisão, a minha pessoa eu já fiz há mais ou menos 30 anos atrás. Você pode decidir hoje, sabe? Você não sabe do dia de amanhã. Não sabe. Como eu vi aquela moça de 15 anos ali, naquele caixão. Eu pensei, com 18 anos, já podia 3 anos eu estar no inferno. Porque eu podia ter morrido, como ela, com 15 anos. Eu já estava com 18. Por que eu arriscar mais? Quando eu sei que eu estou indo para o inferno, que Deus quer me salvar, Ele deu o seu Filho, Ele já sofreu no meu lugar. Oh, meu amigo, e quando eu tomei essa decisão no meu coração, verdadeiro, Deus abriu os meus olhos para compreender. Tudo Cristo tinha feito, e com perfeição, Deus com isto estava satisfeito e me dava salvação. Imagine, será que você vai rejeitar a quem Deus o exaltou tanto? Deus o colocou do seu lado. Ele vai ser Senhor um dia sobre céus e terra, e todo joelho há de se dobrar. Muitos não vão se dobrar para a salvação, já é tarde, mas vão reconhecer. Ele é digno. Ele é digno de ser glorificado. Ele é digno de reinar sobre o mundo, sobre o céu e sobre a terra. E nós somos dignos de estar neste lugar de sofrimento eterno. Hoje o pecador não reconhece isto. Só o crente reconhece que ele devia ir para o inferno. Os pecadores não reconhecem isto. Tem medo do inferno, mas não reconhecem que são dignos de ir para lá. Porque senão os pecadores não dormiam tão bem e não pecavam com tanto prazer. O crente, ele compreende. Eu sou digno do inferno. E mesmo depois de salvo, o crente compreende. Se Deus me mandar para o inferno, Ele é justo. Ele não vai fazer isto. Porque o Filho dele já sofreu por nós. E nós já aceitamos este presente que veio de Deus para nós. E você também pode ter. Crendo no Senhor Jesus. Mas é você que decide. Faça isto hoje. Se aproprie desta salvação pela fé, descansando nele a sua alma. Vamos orar.